Olá, querido, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. E hoje nós vamos ao capítulo de número 17 da nossa revista Um Guia para Viver Bem. Essa revista que eu tenho apresentado aqui toda a aula para vocês e que tem nos servido de forma excelente durante essas 17 lições, né? Hoje nós estamos no último capítulo e eu espero que você esteja com todos os capítulos em dia e se não tiver, volta lá nos vídeos anteriores para você poder concluir junto com a gente esse livro que foi de grande importância para o nosso conhecimento, para a nossa vida, né? E hoje, então, nós vamos ao capítulo 17 e o tema é discernimento, crítica e ação. E o texto de hoje está em Provérbios, capítulo 4, do versículo 1 ao 19. São 19 versículos e se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver, você preste bem atenção no que esses versículos vão nos orientar e vão embasar a nossa lição. Então, diz assim: Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem, afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora. Brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Bom, quantos conselhos nos trazem esses 19 versículos, né? Muitos deles nós já estudamos em outras lições. E agora que nós temos aqui uma sequência de conselhos e nós vamos ver então dentro deste capítulo que tem o tema discernimento. Bom, eu queria dar um exemplo que a lição traz aqui, que é o seguinte: um professor de um seminário um dia chegou com uma fita cassete, né, já um pouquinho antigo, e colocou então uma pregação, né, para que aquele grupo assistisse. E aquele grupo, depois de assistir, foi indagado com uma questão, né? Vocês acabaram de ouvir uma ministração e eu queria a opinião de vocês. E a opinião da maioria dos alunos foi: que legal, há muito tempo eu não ouvi uma ministração tão boa quanto essa. E daí, então, o professor respondeu para eles: vocês acabaram de ouvir a mensagem do fundador de uma seita religiosa que nega a divindade de Jesus Cristo. E aí todos eles ficaram boquiabertos, né? Ou seja, o problema não está no que ele falou, mas no que ele deixou de falar, né? Então, essa breve ilustração confirma que nós temos que ter discernimento, né? À medida que o tempo vai passando, nós vemos que cada vez mais cresce o número de pessoas que se levantam para enganar as outras pessoas, principalmente dentro da igreja. E por isso nós temos a necessidade cada vez maior de buscar esse discernimento e conhecimento para nós sabermos diferenciar a verdade da mentira, o certo do errado.
Mas então, para nós começarmos, o que é discernimento? Qual é o conceito de discernimento? De acordo com o dicionário Aurélio, o verbo discernir significa conhecer distintamente, perceber com clareza por qualquer dos sentidos, apreciar, distinguir, discriminar, estabelecer diferença, separar, fazer apreciação, julgar, decidir. Então, olha só que leque de conceitos, né, que temos então do verbo discernir. Bom, no grego, o verbo diacrino, que significa discernir, né, ele tem o sentido de julgamento mesmo, de distinção. E ele ocorre cerca de 19 vezes no Novo Testamento. Então, para muitos, principalmente na nossa cultura, o discernimento ele é atribuído somente aos líderes, né? Aos pastores, aos padres, aqueles que têm um cargo superior. Então, nós esperamos que o discernimento venha dessas pessoas. E pouco nós buscamos o discernimento para a nossa vida. E existe um erro muito grande nisso, porque para cada decisão da nossa vida, em qualquer sentido, material, espiritual, sentimental, em qualquer que seja a área da nossa vida, nós precisamos de ter esse discernimento, principalmente o discernimento espiritual, que é onde nós muitas vezes temos sido enganados, né? A lição trouxe isso muito claramente, né? Dizendo assim que por causa disso, muitas vezes, nós nos deixamos enganar. Nós cremos em coisas que nós deveríamos duvidar, e nós acabamos duvidando de coisas que nós deveríamos crer. Sabe? É aquela questão de você ouve o seu líder religioso, seja ele qual for, e você crê piamente naquilo que ele está falando, e você não vai conferir, você não vai buscar o conhecimento, você não vai tirar realmente prova. Primeiro porque às vezes você acha que ele tem toda a sabedoria. Segundo, porque tem uma confiança extrema naquilo que ele está falando. E outra, né? Porque às vezes a gente tem preguiça de estudar e é muito mais fácil você acreditar naquilo que está sendo dito. E por isso muitas pessoas têm sido enganadas. Muitas pessoas têm sido frustradas por conta disso. Têm se deixado levar por conceitos, por promessas, por algo que as pessoas dizem e que muitas vezes é o que elas querem ouvir. E aí ficam totalmente desacreditadas, por muitas vezes acabam perdendo a sua fé, porque deixaram de buscar a verdade. Então, nós vamos rapidamente aqui ver o que não é discernimento espiritual. E veja se você não estava acreditando nisso, né? Olha, então, o discernimento espiritual, ele não é adivinhação. Discernir não é adivinhar o futuro, não é acertar previsões sobre a vida, sobre a morte, sobre com quem eu vou casar, sobre quantos filhos eu vou ter, sobre como vai estar a minha vida daqui 5, 10, 20 anos. Isso não é discernimento, isso é adivinhação. E isso está relacionado à magia, a qualquer outra coisa que não é. Deus nunca prometeu isso, prever o futuro, né? Então, grande parte das pessoas buscam uma revelação, um discernimento na parte de Deus, buscando essa questão da adivinhação. Isso não é bíblico, e isso não tem nada a ver com discernimento, né? Quem discerne espiritualmente não se deixa seduzir por esse tipo de ilusões, de magias adivinhatórias, nada relativo à adivinhação. Isso não é discernimento, não se encaixa dentro de nenhum daqueles conceitos que nós lemos de acordo com o dicionário. Discernimento também não é intuição. A intuição, ela está relacionada ao sentimento, né? Às vezes a intuição humana, ela é importante e ela é útil, mas ela não substitui o discernimento espiritual. Muitas pessoas confundem a intuição com a voz do Espírito Santo. Então, em determinado momento, falam assim, o Espírito Santo me disse, Deus me disse, e às vezes é a própria intuição da pessoa. Então, é preciso discernir essas vozes do nosso coração, de um sentimento que você tenha pela pessoa, do verdadeiro discernimento espiritual. E o discernimento também não é oportunismo. Aqueles que se aproveitam das circunstâncias que a pessoa está vivendo para tirar proveito daquilo. Às vezes uma situação de perda, de tristeza, uma situação de alegria, e a pessoa usa daquele sentimento, daquela oportunidade para tirar um proveito próprio.
Isso não é discernimento, tá? Então, ele não é adivinhação, não é intuição e não é oportunismo. Bom, mas o que é então o discernimento espiritual? O discernimento espiritual é uma ação crítica do cristão, iluminada pelo Espírito Santo, que busca a autenticidade, a verdade, para viver a vontade de Deus. Então, vamos esmiuçar isso. Uma ação crítica não é julgar primeiramente, né? Quando a pessoa critica, ela não está julgando. Será que ela está julgando? Mas essa crítica aqui não significa criticar, mas significa avaliar os fatos para você poder chegar numa conclusão coerente. Então, diante de determinada situação, nós não podemos chegar julgando. Nós precisamos primeiro conhecer a verdade sobre os fatos acontecidos, para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada ou seja incoerente na sua decisão ou no seu proceder. Então, primeiro, uma ação crítica de avaliação. Segundo, iluminado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque não pode ser algo somente intelectual, né? Através dos instrumentos que nós vamos ver no próximo ponto, através de uma vida de intimidade com o Senhor, de leitura e de busca pelo conhecimento, pela sabedoria dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina nossa mente. Então, passa a ser uma decisão sábia, essa decisão tomada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz a isso. Uma ação que busca a verdade, a autenticidade, né? É o exercício da verdade com nós mesmos, com o próximo e para com Deus também. Nós sermos luz, nós sermos o sal da terra, nós sermos a verdade diante de qualquer enganação, não por mérito próprio, mas porque nós estamos buscando a verdade, buscando a veracidade da situação, do que esteja acontecendo, para que possamos ser a diferença, para que possamos ser a verdade naquele lugar. E uma ação de vivenciar a vontade de Deus, né? Discernir a vontade de Deus nos conduz ao seu exercício, influenciando o nosso proceder, tanto na igreja quanto no mundo. Então, quanto nós buscamos, tem uma participante aqui hoje, quando nós buscamos esses instrumentos que nós vamos ver agora, nós vamos ter a nossa conduta totalmente modificada, né? Pelo Espírito Santo que age em nós, pelo conhecimento da verdade, pela busca da sabedoria, né? E isso nos leva, então, ao discernimento, nós julgarmos de forma mais coerente os fatos, a termos calma antes de tomar alguma decisão, a avaliar realmente aquilo que é verdadeiro antes de falar qualquer coisa, né? Para sermos mais coerentes nas nossas decisões, não sermos, de repente, impetuosos, né? Irados na hora de falar ou de tomar qualquer atitude nas nossas vidas, seja em qual área for. E aí, então, quais são os instrumentos de Deus para o discernimento, né? Tem um provérbio árabe que diz assim: a primeira vez que tu me enganares, a culpa será tua. E a partir daí, a culpa será minha. Então, nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos buscar a sabedoria, né? E tem um livro que é indicado aqui nessa lição que chama Discernimento Espiritual. Não sei se você já leu, se você conhece, mas fica a dica aí, então. Um livro excelente sobre discernimento. Então, o primeiro instrumento, de acordo com este livro, porque esses pontos foram baseados neste livro, é a meditação na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, de acordo com Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então, observando o que está escrito aqui em Hebreus, nós vemos que a palavra de Deus ela nos traz orientação para toda situação, toda e qualquer circunstância que nós formos passar ou que nós estamos passando, a palavra de Deus sempre nos traz orientação. Ela é viva e, além de viva, ela é eficaz, ela traz resultado. Então, que esse ponto nos traz? O que essa meditação na palavra de Deus vai nos trazer de benefício? Primeiro, quando nós nos deparamos com a necessidade de saber se algum negócio ou se alguma parceria tem ou não a aprovação de Deus, não existe algo mágico. São conselhos que nós temos visto desde o primeiro capítulo, desde a primeira lição aqui de Provérbios,
tantos conselhos, tantos preceitos, né? Nós vemos aqui o autor chamando de filho, como orientação de um pai para um filho, nos ensinando, pedindo assim, por favor, não desvie deste caminho. Então, quando nós seguimos essas orientações que a palavra de Deus nos dá, nós não vamos ficar na dúvida. Nós vamos buscar em Deus os conselhos para tomarmos as melhores decisões da nossa vida. Então, eu separei aqui somente alguns versículos. Se você tiver o seu livro em casa, você vai ver que tem vários versículos de referência e de orientação para este ponto. Eu queria ler para vocês o Provérbios, no capítulo 1, do versículo 10, que fala assim: Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venham com a gente que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles, eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Então, olha só, aqui é um conselho do que não se deve fazer. De repente, você está em dúvida de fazer negócio com pessoas desonestas, de forma errada, que tudo que a pessoa faz já não te deu uma boa impressão? Então, olha só, isso aqui é um exemplo, né? Eu não sei em que situação você está vivendo, mas que nós possamos aprender com isso. Você que tem o seu livro, leia todas as referências, né? Lá no capítulo 13, no versículo 20, tem outra referência que diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com tolos acabará mal. Então, quais são as atitudes que essa pessoa está tendo para com você ou para com o negócio que vocês estão tendo? No que essa pessoa está te acrescentando? No que essa pessoa está te influenciando? Você tem que fazer uma avaliação. De repente, você vai fazer uma parceria com alguém que já tem te prejudicado agora e que o resultado lá na frente não vai ser diferente. Então, olha como que é algo lógico, que é racional. Diante de um conselho da palavra de Deus, você tem que analisar os fatos, ver a veracidade deles e, movido, né, pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, tomar a melhor decisão, tomar a melhor atitude. Quando você estiver escolhendo o melhor de Deus em uma união para a vida toda, medite nesses versículos. E aí você que vai ter uma infinidade de versículos, eu escolhi aqui o Provérbios 22, versículo 24, que fala assim, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Por quê? Porque a chance de você se tornar igual a elas, ou pior, é muito grande. Sabe, nós vimos aqui em outra lição que as amizades nos influenciam tanto que às vezes a gente se torna igual à pessoa, ou pior do que a pessoa. Então, escolha bem as suas amizades, escolha bem o seu namorado, a sua namorada, peça orientação e busque na palavra do Senhor os conselhos para você escolher um bom marido, uma boa esposa, uma boa parceria, né? Um bom sócio, seja que decisão você for tomar na sua vida. Busque no Senhor os conselhos, né? Seja crítico, busque o discernimento para você tomar a melhor decisão, para você não se arrepender lá na frente. Outro instrumento de Deus para o nosso discernimento é a vida devocional. E isso aqui faz parte de tudo que nós dissemos aqui agora, né? Seja como você gosta de chamar, né? A liturgia pessoal, um tempo a sós com Deus, um encontro com Deus, seja qual nome você queira dar. Nós precisamos ter um tempo diário de intimidade com Deus. Talvez você não consiga parar aí 30, 40 minutos, mas você consegue ter um tempo de qualidade de meditação e oração, seja ele qual for. Só não deixe de fazer. Nós não podemos confiar, não tem como você confiar em alguém que você não conhece. A meditação, a leitura da palavra nos leva cada vez mais a conhecer aquele que nós entregamos a nossa vida. Se nós não dedicamos um tempo de conhecimento, de diálogo, de comunhão com aquele a quem nós dizemos que amamos,
como é que nós vamos confiar? Você confiaria em alguém que você não conhece? Você confiaria a vida da sua família a quem você não conhece? Então não tem como nós dizermos, né, que confiamos em Deus se nós não dedicamos um tempo diário em conhecê-lo. Então, a vida de devocional, ela é algo fundamental para o discernimento. O Senhor, ele vai te proporcionar esse discernimento espiritual à medida que você o conhece. Quanto mais você o conhece, maior o seu discernimento. Sabe, assim como aquelas pessoas que distinguem a nota falsa da verdadeira, eles não estudam a nota falsa, eles estudam a nota verdadeira. Estudam tanto a nota verdadeira que quando eles olham para uma nota falsa, eles já sabem que é falsa. Por quê? Porque eles conhecem aquilo que é verdadeiro. Quanto mais nós buscamos conhecer a palavra de Deus e buscamos sabedoria do Senhor, menos erros nós cometeremos, né? E é isso que nós buscamos. Bom, e para encerrar, existem 3 questionamentos que a lição nos traz a respeito do discernimento. Então, de acordo com uma decisão que você vai tomar, uma atitude que você vai tomar, faça 3 perguntas. A primeira é: o que eu pretendo fazer é algo que qualquer um poderia fazer? Segunda questão: haveria problemas se outras pessoas soubessem o que eu pretendo fazer? E a terceira questão: eu teria liberdade de orar a esse respeito pedindo a ajuda de Deus? Então, se aquilo que você vai fazer, a decisão que você vai tomar, passa por esse crivo, por esses 3 questionamentos, já vai dar aí uma peneirada na sua decisão. Já vai te levar a uma boa decisão, né? A uma decisão com discernimento. E para concluir, por que você precisa de discernimento? Primeiro, para não se casar ou para não tomar nenhuma atitude inconsequente, né? Para você não fazer negócios com pessoas trapaceiras, para não ter uma mentalidade do tipo, eu acho, eu espero que sim, quem sabe, eu não tenho muita certeza, mas para você ter uma atitude assertiva, para clarear as áreas confusas da sua vida, para poder distinguir entre o Espírito de Deus e a sua própria vontade, que às vezes não vai ser boa, né? E para saber quando falar, quando calar e quando fugir. Então, esses conselhos e o discernimento serão muito valiosos para a nossa vida. Então, essa lição sobre discernimento é algo que nós temos para a nossa vida. Visto tudo que nós estudamos desde o início, né? Nós não iniciamos aqui por vídeo, nós iniciamos presencialmente esse estudo, mas desde o capítulo 1 até o 17, todas essas lições têm nos trazido verdades que nos orientam em relação à nossa vida, à nossa conduta, ao nosso comportamento, e eu espero que isso tenha sido de grande valia para você. Eu espero de coração que o Espírito Santo tenha falado com você, que você tenha tomado atitudes diferentes, que você tenha mudança na sua vida, porque, como nós vimos aqui, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não tem como nós aprendermos a palavra de Deus e continuarmos a ser as mesmas pessoas. Precisa ter algo de novo, precisa ter uma mudança na nossa vida. E é isso que eu desejo, é isso que eu anseio para mim e é isso que eu desejo para você, que tem acompanhado as células aqui pelo canal da igreja, pelos grupos do WhatsApp, e eu desejo de coração que tenha sido de grande importância para a sua vida aquilo que a palavra de Deus nos ensinou durante essas semanas. Eu agradeço você de coração por ter nos acompanhado e continue orando, continue lendo a sua Bíblia, continue tendo um tempo de encontro com o Senhor diário. Se você não tem, planeje isso, estabeleça metas para a sua vida e que você seja abençoado através da palavra de Deus, que sempre tem um renovo, sempre tem algo excelente para as nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo estudo.